Muito bom dia, 7 em ponto. Chegou a sexta-feira e com ela o fim de semana. E são com estas belas imagens ao vivo do nascer do sol em Sorocaba que nós te convidamos para mais um Notícia de Manhã que já está no ar. Seja bem-vindo. Olá, obrigado pela sua companhia em mais esta manhã. E a gente começa esta edição com a prestação de serviços e as notícias do trânsito. E para você que começa a pensar e planejar o seu fim de semana, vamos saber de toda a movimentação das ruas, avenidas e rodovias da região. E a gente vai saber tudo isso com o repórter Pedro Leão, que está ao vivo hoje. Onde você está, Pedro? Bom dia! Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Segundo a Urbis, o trânsito é tranquilo nas principais ruas e avenidas de Sorocaba. Eu estou aqui no Parque das Águas. Nós temos imagens agora da Avenida Dom Aguirre, na altura do Parque das Águas, onde o trânsito é bem calmo, bem tranquilo, nos dois sentidos, tanto quem vai para Castelinho quanto quem vai para a Zona Norte. O mesmo acontece nas rodovias da região. Só na chegada a São Paulo, pelo sistema Anhanguera Bandeirantes e pela Castelo Raposo, que o tráfego é intenso. E se você pretende ir de ônibus para o litoral neste final de semana, uma boa notícia. A viagem pode ser mais rápida. Isso porque, de acordo com a concessionária que administra a rodovia, os ônibus de viagem poderão usar a faixa da esquerda, que antes era reservada apenas para carros e motos. Os caminhões ainda devem trafegar somente pela pista da direita da rodovia Anchieta. Fernando. Tá ok, Pedro, belas imagens aí ao vivo do Parque das Águas em Sorocaba. Daqui a pouco a gente volta com vocês aí, tá bom, Pedro? Ok. Pedro acabou de falar das rodovias e, por falar em rodovias, o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, deve estar na região hoje. O primeiro compromisso será em Tatuí, onde dá início às obras da SP-141 e o descerramento de placa das obras da SP-29 e da SP-129. Já em Capela do Alto, a Alckmin inaugura o trecho de duplicação da rodovia Raposo Tavares. O governador deve participar ainda ao vivo do Manchetes Noticidade aqui na TV Sorocaba SBT, a 1h da tarde, com Nolan Robertos. Polícia Rodoviária detém na rodovia Castelo Branco, em Itu, 2 menores de idade suspeitas por tráfico internacional de armas. As garotas estavam em um ônibus que vinha do Paraná com destino a São Paulo. E de lá, elas iriam para o Rio de Janeiro. A polícia localizou 3 pistolas 9mm, 2 delas fabricadas no Brasil e uma em Israel, além de 2.000 munições. Os armamentos de uso restrito do Exército estavam nas calças de 2 menores de idade do Rio de Janeiro. Durante a revista de passageiros, os policiais estranharam o nervosismo das 2 garotas. As jovens de 16 e 17 anos contaram à polícia que foram aliciadas por este homem de 39 anos. Ele fazia a mesma viagem e negou o crime. Elas contam que foram até Foz do Iguaçu e foram assediadas por um homem para que fossem até o Paraguai e adquirissem essas armas, passassem pela fronteira e levassem até o Rio de Janeiro. E que por esse serviço iam ganhar $6.000 cada uma delas. A ocorrência foi apresentada no plantão policial de Itu. E as 2 menores foram encaminhadas para a Fundação Casa. Já o homem que estava com elas foi liberado por falta de provas. E foi preso ontem à noite em Tatuí o suspeito de ter atirado em uma mulher durante uma tentativa de latrocínio na última quarta-feira. As imagens de monitoramento mostram que o disparo teria sido acidental. 3 homens entraram em uma loja de calçados que fica no centro da cidade. Provaram um tênis e logo em seguida anunciaram um assalto. O tiro atingiu o tórax da funcionária que passou por cirurgia na Santa Casa de Tatuí e não corre risco de morte. Foi feita nesta quinta-feira em Mairinque a reconstituição que terminou com a morte do subcomandante da Guarda Municipal e da mulher dele. Na cena do crime, os detalhes foram do menor, que está detido e confessou a participação. O menor de 17 anos chegou encapuzado para não ser identificado. O ferimento no braço é resultado de um tiro acidental que tomou do próprio irmão antes de ser apreendido. Participaram da reconstituição, que durou 45 minutos, as polícias civil e militar, a perícia técnica, além de familiares das vítimas. É uma sensação horrível, cara, que eu não desejo para ninguém. É triste, cara. A rua onde aconteceu o crime foi interditada e ficou cercada por curiosos. A Guarda Municipal ajudou no bloqueio.
No último dia 9, o subcomandante da GM de Mairim, a esposa dele e o filho de 10 anos foram baleados na cabeça. O único que sobreviveu foi a criança, que ainda está internada no Hospital Regional de Sorocaba e, de acordo com o tio, apresenta melhoras. A única frase que ele falou assim: cadê meu pai? Eu falei: tá tudo bem, João, tá. E continuamos assim, conversando. Só isso, mas o estado dele ainda inspira muitos cuidados, porque é grave, né? Nós temos dentro dos autos uma testemunha que informa essa frase que nos deixou muito tocados, que fala assim: não mata eu, pode levar meu videogame. Para a reconstituição, 2 carros e uma arma de brinquedo foram utilizados. A delegada do caso acredita que essa simulação do crime é essencial para entender o que aconteceu. Algumas dúvidas foram aclaradas, por exemplo, a quantidade de tiros, como esses cartuchos foram acondicionados, tudo isso ele conseguiu esclarecer. O método de ingresso na residência, alguma dinâmica foi possível. De acordo com a polícia, durante toda a reconstituição, o menor se mostrou muito frio na hora de passar detalhes do dia do latrocínio. Mesma postura que teve durante toda a investigação, desde que foi apreendido 4 dias depois do crime. Ele era uma pessoa que desde o seu depoimento ficou muito calmo, então simplesmente foi compatível com aquilo que ele já tinha demonstrado. Até agora, a polícia identificou 5 suspeitos. Além do menor que participou da reconstituição, Fernando da Silva Pereira, de 21 anos, foi identificado como mentor do crime. Ronaldo França e um outro menor também teriam participado. Eles estão foragidos. Wellington William Martins, de 24 anos, também foi localizado, mas a delegada não viu necessidade de que ele participasse da reconstituição. Ele usou o direito constitucional dele não se manifestar, então nada ele poderia trazer. Nós estamos com outro suspeito preso, nada impede uma nova reconstituição. 7h10, o Ministério da Saúde inicia amanhã a campanha nacional para a atualização da caderneta de vacinação de crianças menores de 5 anos. Ao todo, 34 mil postos em todo o país vão disponibilizar as vacinas. Em Votorantim, a meta é imunizar milhares de crianças. E quem vai nos passar essa e outras informações é o repórter Pedro Leão. É isso aí, Fernando. A meta em Votorantim é imunizar mais de 7 mil crianças com menos de 5 anos. Sobre este assunto, eu converso agora com Celeste Camargo, que é coordenadora da Vigilância Epidemiológica. Celeste, bom dia. Quais vacinas estarão disponíveis? São 14 vacinas, entre elas para proteger contra tuberculose, poliomielite, hepatite B, meningite, coqueluche e entre outras. O que o pai precisa levar no dia da vacinação? Ele tem que levar a carteirinha de vacina da criança juntamente com o seu filho para que possa ser avaliada se há necessidade da criança receber alguma vacina. Em Votorantim são quantos postos? Nós estaremos com 13 unidades básicas abertas das 8 da manhã às 5 da tarde. Ok, muito obrigado pelas informações. E a campanha começa amanhã, dia 24, e segue até o dia 30 de agosto. Para vacinar o seu filho, basta comparecer a uma unidade básica de saúde da sua cidade. Fernando. Tá ok, Pedro. Obrigado pelas informações. O São Roque Notícias desta sexta-feira, dia 23 de agosto, traz o seguinte destaque. A Praça Matriz de São Roque começa a passar por fase de obras e deve ser entregue no próximo mês. O principal objetivo é oferecer a acessibilidade aos pedestres na área central. O projeto prevê rampas sinalizadoras para a passagem de deficientes e todo o espaço da praça deve ficar livre de obstáculos. Para isso, todo o piso será trocado. O planejamento prevê ainda a remoção de toda a estrutura que vai ganhar nova iluminação, bancos, lixeiras e árvores. A Praça da Matriz é um dos cartões postais da cidade, onde está a igreja e a imagem do padroeiro São Roque. Você vai ver agora os destaques do Noticidade desta quinta-feira. O Instituto VART, que administrou o Hospital Regional de Itapetininga, está impedido de participar de licitações ou contratos com a administração pública por até 5 anos. A punição foi dada após o Instituto abrir mão da gestão 21 dias antes do término do contrato, com a alegação de que a verba de R$ 2,5 milhões fornecida pela Prefeitura era insuficiente. Policiais civis da região cruzaram os braços nesta quinta-feira. Eles pedem por melhores condições de trabalho e reajuste dos salários.
Caminhão irregular atrapalha trânsito na Avenida Dom Aguirre, em Sorocaba, por não respeitar a altura de viaduto. E da nossa região, a gente faz uma conexão com a capital, direto da redação do SBT Manhã, para saber os fatos que vão repercutir nesta sexta-feira, apresentados por Patrícia Rocha. A polícia apreendeu cerca de 15 toneladas de bacalhau num açougue em Guarulhos, na Grande São Paulo. O peixe tinha sido roubado de uma empresa. Quem tem os detalhes dessa história é a repórter Larice Neves. O produto estava sendo vendido cerca de 40% mais barato. Foi por conta do preço que um cliente desconfiou e avisou a polícia. O frigorífico onde a carga foi apreendida havia sido lacrado há 3 meses pela vigilância sanitária. O dono foi preso por receptação e o sócio está foragido. A mercadoria está avaliada em R$260 mil e foi roubada no último dia 15 de agosto, próximo a Itapevi, na região metropolitana. Olha, agora são 7h17. Bom dia para você que começa a acompanhar o Noticidade Manhã. E a gente fala agora de serviços ao cidadão. As unidades do Poupa Tempo agora têm mais um canal para os cidadãos que precisam agendar a emissão de RG. E o repórter Pedro Leão é quem vai nos contar esta novidade. Pedro. Além de agendar na própria unidade e pela internet, agora o cidadão vai poder fazer isso por telefone. Sobre este assunto eu converso agora com a Tânia Andrade, que é superintendente de operações do Poupa Tempo. Tânia, bom dia. Como funciona este agendamento? Olha, o cidadão liga para o 0800 772 3633, dando o seu nome, dizendo a cidade onde ele reside e o número do celular. Por quê? Porque todas as pessoas que agendam, a gente manda depois um SMS avisando, lembrando do agendamento que ele efetuou. E qual a finalidade de criar este serviço? Olha, a gente está abrindo mais um canal de atendimento para o cidadão, para aquelas pessoas que ainda não têm afinidade com o microcomputador, com a internet, ele tem a possibilidade de ligar, né? E precisa levar uma documentação no dia que for fazer o RG? Sim, é importante que o cidadão esteja portando o número do seu RG anterior, a certidão de nascimento ou casamento e 2 fotos 3x4. Ok, muito obrigado pelas informações. E para você agendar no Poupa Tempo, agendar ali a troca do seu RG, fazer um novo RG, basta ligar no 0800 772 3633. Eu vou repetir, 0800 772 3633. Fernando. Tá ok, Pedro. Obrigado pelas informações. Atenção, você que quer abrir um negócio, saiba que uma pesquisa indica que Sorocaba ocupa o 27º lugar no ranking das 100 cidades mais promissoras para abrir uma franquia. Silvia aproveitou a paixão por sapatos para ganhar dinheiro. Há 16 anos, a empresária abriu uma franquia de calçados em um shopping de Sorocaba. Para ela, este sistema facilita a vida de quem pretende abrir um negócio. Eu não tinha experiência nenhuma, nem em calçados, nem em comércio. E eu comecei com todo o apoio possível, desde a escolha dos produtos, o projeto arquitetônico, a parte operacional, o treinamento das vendedoras. Toda essa parte foi sustentada pela própria franqueadora. A modalidade comercial envolve a distribuição de produtos ou serviços mediante a condições estabelecidas em contrato entre franqueador e franqueado, ou seja, as franquias fornecem marca, tecnologia, consultoria operacional, produtos ou serviços. O franqueado escolhe o local do empreendimento e banca os custos da instalação. Camilo gastou mais de R$200 mil nesta loja de créditos consignados e acredita que fez um bom negócio. Em cima de uma pesquisa que a gente fez, tem uma cidade muito boa, é um ramo muito promissor. Eu acredito que aí em torno de uns 18, 24 meses a gente já conseguiu, se não 100%, uns 80% do capital investido. As áreas mais procuradas são a de alimentação, vestuário, turismo e automotiva. Um estudo da maior empresa de franchise de Sorocaba indica que a cidade ocupa atualmente o 27º lugar no ranking dos 100 municípios mais promissores do país para abrir uma franquia. O potencial de consumo é maior do que a oferta local de bens e de serviços. Essa diferença realmente movimentou o mercado
e facilitou a entrada de novas operações em franquias aqui em Sorocaba. Só em 2012, o setor de franquias atingiu um faturamento de aproximadamente 103 bilhões de reais. Um crescimento de 16,2% em relação ao mesmo período de 2011. Apesar do sucesso, os especialistas indicam alguns cuidados que devem ser tomados pelos futuros empreendedores. Escolher um sistema de franquias que realmente te dê uma retaguarda, seja com nome conhecido no mercado, seja com uma boa oferta de produtos e serviços e, sobretudo, que tenha um know-how, né, um nível de conhecimento que possa ser transmitido e você ter condição de manter esse padrão de qualidade. Previsão do tempo. A sexta-feira será de sol e calor durante o fim de semana. A gente tem imagens ao vivo de Sorocaba, dá uma olhada no sol. Já dá para imaginar que vai ser de sol e forte calor também durante o final de semana, que deve permanecer assim. As temperaturas na cidade hoje devem variar entre 15 e chega até os 29 graus. Confira como fica o clima então em outras cidades da nossa região. Jundiaí, mínima de 16 e máxima de 26 graus. Mesma mínima para Itapetininga. Porangaba registra máxima de 30. Em Alumínio, as temperaturas variam entre 16 e 27 graus. Agora são 7 horas e 27 minutos, a gente fala de esporte. A Liga Sorocabana de Basquete perdeu fora de casa para o Mogi das Cruzes por 82-67, em partida válida pela 7ª rodada da fase inicial do Campeonato Paulista. Com o resultado, a equipe aparece na 8ª colocação. A LSB busca agora a recuperação contra o Palmeiras, no sábado, às 6 horas da tarde, na capital. O mercado de história em quadrinhos, os conhecidos HQs, que movimenta milhões de dólares nos Estados Unidos e na Europa, também cresce no Brasil, que conta com uma safra talentosa de desenhistas. Com traços firmes, Júlia começa a desenhar o próprio futuro. O que era brincadeira virou coisa séria e a estudante abandonou o desejo de ser veterinária para se tornar desenhista. Todos os meus professores ficaram doidos e meus pais também. Nem sempre a chance de mudar vem cedo. A maioria dos alunos dessa escola é adolescente, o que não intimidou Roseli, uma faxineira apaixonada por desenho que está perto de completar 50 anos. É tudo medida certinho, eu nem imaginava que era assim, eu gostei. O porteiro Wesley sonha em um dia viver dos desenhos que faz. As minhas expectativas são bem grandes, né? Trabalhar para o mercado americano e provavelmente para o europeu. A prática pode levar o desenhista por diversos caminhos, desde publicar a própria revista em quadrinhos até voos mais altos. Eu espero trabalhar em um estúdio de animação grande, assim, fazendo filmes. Grandes estúdios já descobriram o talento dos brasileiros, como o Carlos Saldanha, que desenhou Rio e a Era do Gelo. Quando a pessoa fala que quer ser um desenhista, a maioria das pessoas fala, pô, mas você vai ganhar dinheiro com o quê? Ele pode ganhar até mais dinheiro do que um médico, um advogado, por exemplo, trabalhando com quadrinhos. Com o mercado aquecido, cada vez mais alunos têm procurado escolas como essa. Na maioria das vezes, o destino dos profissionais é o mercado europeu ou americano. Mas essa realidade está começando a mudar. O Brasil é reconhecido como um país onde essas histórias são levadas a sério, usadas para ensinar, como a revista Afro HQ, que conta a história dos negros no país. O resultado desses estudos está no maior congresso da América Latina sobre quadrinhos, que acontece na USP, em São Paulo. Nenhum quadrinho é inocente, todo quadrinho está passando uma mensagem, né, e mostra que o quadrinho é coisa séria. Qualquer pessoa pode utilizar a história em quadrinhos para expressar aquilo que ela tem dentro de si. Tá aí, mais um talento dos brasileiros, criativos como sempre. O Noticidade Manhã fica por aqui. Outras notícias da região você acompanha 1 da tarde no Manchetes Noticidade com Nolan Robertos. E a gente encerra esta edição com imagens ao vivo, belas imagens ao vivo do Rio Sorocaba, próximo ao Parque das Águas. Um ótimo dia e, claro, um excelente final de semana para você e a sua família. Saúde e sucesso!